Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. O que pensar de um pai que continua a beijar a filha adolescente na boca? Isto é a pergunta de uma ouvinte que fica na dúvida se há um limite para os pais ou as mães beijarem os filhos na boca ou se, enfim, é apenas uma forma de demonstrar amor e, portanto, não tem limite de idade. Olá, Eduardo, boa tarde. Olá, Judite. Isto é uma dúvida legítima em Portugal, mas noutros países em que o beijo é na boca, é uma pergunta que não faria sentido, não é? É verdade, Judite, mas em Portugal tem outra dimensão. Eu acho muito divertida a história do beijo, porque de início isto dos nossos antepassados se acercarem uns dos outros e se reconhecerem, fez com que eles se cheirassem, e portanto a pré-história do beijo é um bocadinho assim. As pessoas cheiravam-se, tentando perceber se aquele cheiro era familiar ou pelo contrário seria estranho. O que fez com que nós, às vezes ainda hoje, quando brincamos com os nossos filhos mais pequeninos, aos beijinhos de esquimó, andemos ali de nariz em nariz, a cheirarmos uns aos outros. Depois nós demos outra utilidade ao beijo, e ainda bem, claro, mas de facto um beijo na boca tem uma dimensão erotizada, claramente erotizada, e é muito engraçado, sabe, porque as crianças mais pequeninas, 4, 5, quando começam a pôr aquelas perguntas inconvenientes, sobretudo para as avós, que leva a que as avós invariavelmente falem das borboletas e das sementinhas e dessas coisas assim. As crianças têm um bocadinho a ideia de quando a mãe e o pai dão um beijo na boca, que é qualquer coisa como um sinal muito íntimo, muito próximo, que é sobretudo da mãe e do pai. É como se de alguma forma os bebés às vezes fossem parar à barriga da mãe dessa maneira. Portanto, aquilo que às vezes nós, com aspas e com toda a ternura do mundo, chamamos as teorias sexuais infantis. E, portanto, eu acho que um beijo na boca é, de facto, uma manifestação erótica. E por mais que, obviamente, agora tenhamos uma corte de ouvintes a ficarem um bocadinho melindrados comigo, eu estaria tentado a dizer que é, de facto, um sinal reservado aos pais. Não vejo que haja necessidade que se estenda às crianças em qualquer idade, muito menos quando se tem uma filha adolescente. Esta ouvinte faz esta pergunta, mas deixa em aberto essa questão, não é? De poder ser, de alguma forma, uma demonstração de amor sem qualquer tipo de outra leitura. A questão que lhe ponho agora é, então, estamos a falar de até que idades é que é admissível e a partir de que idades é que, enfim, já... Olha, Judite França, também gosto muito de si. Ponha-me essas questões apertadinhas, que é para não me dar escapatória. Eu aqui a tentar. Judite, eu acho que... Há uma altura em que começa a ser desconfortável até para um pai fazer isso, ou uma mãe? Não, eu acho que é sobretudo desconfortável e incompreensível para um filho. Porque, por uma razão simples, porque ele percebe que esse é um tratamento de exceção, claro, mas ao mesmo tempo também não percebe muito bem porque é que, por exemplo, o pai em relação à sua mãe ou em relação ao seu pai não tem um comportamento idêntico. E, portanto, há ali sempre uma névoa de algumas dúvidas que andam no ar. E, portanto,
não fugindo à sua questão, embora me apeteça, Judite, eu acho que, desculpe, respeitando, obviamente, as opções que as pessoas entendam ter, mas não é por se dar um beijo na boca a um filho que se gosta mais ou menos, mais claro. afeto, não é? Claro que não. De tudo. Claro que não, mas a questão é que esta ouvinte põe é interessante, porque objetivamente com os bebés isso muitas vezes acontece sem pensarmos duas vezes, mas de facto à medida que vão crescendo também ganha outra dimensão essa atitude, não é? Mesmo na cabeça das crianças. Vamos convencionar que um destes dias devíamos falar naquele período entre os 3 meses e os 3 anos, que é um período que se calhar pode ser muito engraçado e que dá ali um safanão muito grande na vida das famílias. Mas vamos convencionar que, pronto, até aos 3 anos vamos lhes chamar bebés, embora já sejam sofisticadíssimos, como é óbvio. Mas tudo que vá para além disso eu também não acho muito razoável. Agora, há uma coisa que eu sei, Judite, é que as mães, sobretudo as mães, sempre as mães, Judite França, são capazes de tudo, e eu já perdi a conta às mães que estão perdidamente apaixonadas por aquele bebê, que têm depois aqueles desabafos dizendo a minha vontade é comer-te, e está ali a doçura que ele traz a uma mãe, e tal é a dimensão verdadeiramente sagrada de que ela se sente investida quando é mãe. Há uma outra questão que se pode pôr aqui, que é as crianças tendem a imitar o pai e a mãe, e portanto vai ali haver uma fase em que querem imitar. Pois, e aí é natural que muito rapidamente, imaginando-as, por exemplo, num jardim de infância, portanto ligeiramente mais crescidas, tenham alguns olhares mais repressivos a explicar-lhes que há uma linha vermelha que não se quer passar. Aliás, é muito engraçado ver que das coisas preciosas que as educadoras levam muito a peito e às vezes porventura, em alguns momentos quase a peito demais, tem a ver com o espaço do outro. As educadoras estão sempre a dizer, bom, ele tem que respeitar o espaço do outro, e percebe-se que tem, meu Deus, não está fora de questão a sensatez da ideia, mas de facto há crianças que, pegando no mais simples, já lá vamos ao beijo, quando estão muito habituadas a receber e a dar abraços, a primeira coisa que fazem quando chegam à escola e gostam muito do amigo é andarem ali aos abraços, e às vezes está um cidadão a dar um abraço apertado e outro a sentir-se simplesmente sufocado sem perceber que é só um abraço. E, portanto, nessas circunstâncias, sim, é natural que depois elas transponham e daí que, afinal de contas, se calhar a maioria de nós entende criar estes gestos simbólicos que acabam por definir proximidades distintas, o que não quer dizer, obviamente, que entre uma mãe e um pai e um filho a proximidade seja menor que entre a mãe e o pai, mas enfim, nós fomos assumindo, e a mim parece-me sensato que um cumprimento desse seja muito reservado para a mãe e para o pai e seja sinónimo de uma intimidade que se manifesta junto da família, junto dos amigos e de terceiros dessa maneira, e que eu acho que é uma intimidade bonita, porque é uma maneira de dar um tratamento de exceção, assumir a singularidade daquela relação, e por isso parece-me que faz de facto mais sentido que aguardemos para esse tipo de situações e não tanto entre os pais e os filhos. Ficamos por aqui hoje, amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, continua a escrever-nos esta pergunta. Eu acredito que haja muita gente interessada em saber, enfim, como olhar para esta questão, e portanto com perguntas destas os nossos ouvintes fazem o programa, não é? Incrível, não é? É que o nível vai sempre ficando mais apertadinho, é verdade, sem dar escapatória nenhuma. Grau 5 para si. Eduardo, um grande abraço, obrigado e até amanhã. Um grande abraço, Judite, e até amanhã.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.